Olá você, querido aluno do estado de Mato Grosso. Eu sou o professor João Roberto de Matemática e hoje falaremos um pouco mais sobre assuntos recorrentes do Enem. O nosso assunto de hoje é um conteúdo que aparece muito no Enem. Nós vamos falar sobre a teoria das probabilidades. Pessoal, probabilidade. Na matemática, nós temos dois tipos de fenômenos, né? Nós temos o fenômeno determinístico. O que é um fenômeno determinístico? É aquele fenômeno que pode ser pré-determinado. Você pode chegar no resultado final aplicando numa fórmula matemática, num contexto teórico. É tudo aquilo que você consegue prever o resultado final. Por exemplo, quando um jogador chuta uma bola, ela forma um arco parabólico. Se eu tiver a função resultante desse arco, eu sei a distância percorrida pela bola. Eu consigo determinar a altura que essa bola descreve, ou seja, ele é um fenômeno determinístico. Dentro da matemática, nós temos um outro fenômeno muito aplicável, chamado de fenômeno aleatório. Então, ao contrário do determinístico, o aleatório ele é imprevisível. Nós não conseguimos prever o que vai acontecer, né? E a teoria das probabilidades estuda exatamente a ocorrência desse fenômeno aleatório. Então, probabilidade é a área da matemática que trabalha com a ocorrência de fenômenos aleatórios. Mas o que é um fenômeno aleatório? Olha lá, é todo experimento que o resultado final é imprevisível, mesmo sendo feito várias vezes da mesma forma, o resultado final é imprevisível. Por exemplo, peguei um dado normal que tem 6 faces, lancei esse dado. Qual face saiu? Não sei. Pode sair de 1 até 6, qualquer uma delas. Pego o dado de novo, lanço nas mesmas condições da primeira. Saiu a mesma face? Saiu uma face diferente? Ou seja, não sei. É imprevisível. Então, a probabilidade estuda a ocorrência desse tipo de fenômeno. Mesmo sendo feito várias vezes, o resultado final é imprevisível. Exemplos, vamos lá alguns. Lançamento de dados, que eu acabei de usar como exemplo, né? Sorteio de loteria, sorteio no geral, eu tenho 6 bolinhas vermelhas dentro de uma urna. Vou sortear uma, eu sei que a cor que saiu é vermelha, mas qual bolinha? Então ela não é imprevisível pela cor, mas ela é imprevisível pela bolinha. Tinha 6, não tinha só uma. Então o sorteio de uma maneira geral é imprevisível. Retirada de carta de baralho também aparece muito dentro da teoria das probabilidades. Lançamento de moeda também, 2 faces, cara ou coroa, né? Não sei qual vai sair. A gente tem 50% de chance em cada uma delas. E tem saber o sexo do bebê antes do nascimento. Isso também é imprevisível, né? A gente não sabe, pode ser masculino, pode ser feminino, 50% de cada um, até que se saiba o sexo, né? Vamos lá, então, a probabilidade estuda exatamente a ocorrência desse tipo de fenômeno, dos imprevisíveis. Quando nós estudamos a teoria, nós temos que identificar, em qualquer situação de probabilidade, os 3 elementos básicos da teoria. Então, nós temos aí 3 elementos fundamentais para o estudo. Quais são eles? O espaço amostral, o evento e a probabilidade de ocorrência desse evento. Nas questões do Enem que nós iremos trabalhar hoje, isso tem que ficar bem claro, né? Então, quando você começa a estudar a teoria das probabilidades, você obrigatoriamente tem que identificar os 3 elementos básicos: o espaço amostral, o evento e a probabilidade de ocorrência desse evento. Vamos lá. Espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência de um fenômeno. Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda, qual é o meu espaço amostral? Pode ser cara, pode ser coroa, tanto faz. Ou cara ou coroa. Os dois, obrigatoriamente, têm que fazer parte do meu espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades. Quando eu lanço um dado normal, eu tenho 6 faces, né? Em qualquer questão de vestibular, principalmente do Enem, se ele não quiser um dado normal, ele vai ter que especificar no texto da questão. Então, se ele não entra nesse mérito, ele só fala que foi lançado um dado honesto, obrigatoriamente se considera 6 faces, que é, né, o total de faces de um dado tradicional, ok? Dizemos que o espaço amostral é equiprovável
quando os seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Olha que situação interessante. O que é ser equiprovável? Equi é de equivalência, de igualdade, né? Então ele tem que ter mesma possibilidade de saída de cada um deles. Então, por exemplo, eu tenho uma urna com 10 bolinhas, todas do mesmo tamanho, igual, belezinha. Só que 6 delas estão pintadas de preto e 4 delas estão pintadas de vermelho. Bom, aí já é um problema. Em relação à bolinha, o espaço amostral é equiprovável. Você vai enfiar a mão para retirar nesse sorteio, você não está vendo cor. Então, em relação à forma da bolinha, são todas iguais. Olha o problema. Em relação à cor, não é equiprovável. Eu tenho 60% das bolinhas pretas. Eu tenho 40% das bolinhas vermelhas. Ou seja, a bolinha preta tem mais chance de sair do que a vermelha. Então os espaços não são equiprováveis. Em relação à cor, não. Eles são equiprováveis em relação à forma. São todos iguais. Mas a cor não é equiprovável. Ok? Ficou claro que é um espaço equiprovável? Vamos aprofundar isso aí. Evento. Então, se a gente já viu que espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência, então eu tenho que analisar todas as condições de ocorrer o meu espaço. No evento, não. Eu vou considerar só a ocorrência de uma parte desse espaço amostral. Então, quando eu limito o meu espaço amostral, eu crio um evento. Então, o que é o evento na matemática? Ele é um subconjunto do espaço amostral, ou simplesmente ele é a limitação do meu espaço, né? Exemplos. Lembra que nós lançamos a moeda, cara e coroa? Qual é o evento que eu quero que saia? Só cara. Olha lá, sortear cara. Pronto, já limitei. Porque na moeda eu tenho duas faces. A partir do momento que eu peço uma só, eu crio um subconjunto a partir do espaço. Esse subconjunto é o evento. Lembra que nós lançamos um dado? Muito bem. Eu quero que saia na sua face superior um número ímpar. Opa, no dado nós temos números pares e números ímpares. Quando eu limito o que eu quero só ímpar, eu crio um evento. Então note a diferença de um para o outro, né? Sair um número par, outra condição. Então limitei de novo, porque no dado eu tenho as faces pares e tenho as faces ímpares. A partir do momento em que eu limito isso, eu crio o evento. Ok? Então a gente veio progredindo gradativamente. Então a gente viu o todo e a partir desse todo a gente criou outros conjuntos menores, que são denominados evento. Dois eventos característicos. Evento impossível é aquele evento que não tem nenhum elemento, ele é vazio, e evento certo, quando o evento é igual ao espaço amostral. Por exemplo, evento impossível. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair na sua face superior o número 8? Bom, se o dado é tradicional, só tem 6 faces, é impossível sair a face 8. Então, esse evento ele é impossível. Qual é a condição dele? Vazio. Agora, no lançamento de um dado normal, né, um dado honesto, qual é a probabilidade de sair uma face de 1 a 6? 100%. Todos têm probabilidade, porque ele é numerado de 1 até 6, então todos podem ocorrer. A gente chama de evento certo, tá? Então, evento certo é aquele evento que é do mesmo tamanho do espaço. E evento impossível é aquele que não vai existir elemento nenhum. Ok? Vimos espaço amostral, vimos evento, falta um elemento básico, que é a probabilidade de ocorrência desse evento. Então, agora eu já tenho o conjunto espaço, cuidado, hein? Já tenho o conjunto evento e agora eu vou analisar a ocorrência disso. Como é que eu calculo? Probabilidade de ocorrer um evento é o total de elementos ou o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Na linguagem usual, o que o autor quer dividido pelo total. Então você pode adotar isso sempre, porque o que o autor quer normalmente é menor do que o meu espaço. Então ele é o evento dividido pelo total de possibilidades. Então aqui nós estudamos todas as possibilidades, né, de um exercício que vai cair no Enem, você pode ter certeza absoluta disso, porque o assunto ele é muito recorrente em qualquer Enem, né? Então aparece muita questão sobre probabilidade e você tem que estar ligado nas condições de saber quem é o espaço amostral, qual é o evento e a probabilidade de ocorrer esse evento. Ok?
Partindo da parte teórica, agora a gente vai falar um pouquinho em cima de cada questão do Enem. Vamos para a primeira questão. A questão nos diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade dessa senha sorteada ser um número de 1 a 20? Alternativas. Bom, o que a gente tem que identificar? O espaço amostral primeiro, depois o evento, que é uma limitação dele, e por último a probabilidade. Ele pede a probabilidade, então tem que olhar os três. Vamos analisar primeiro, qual é o meu espaço amostral? Bom, espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Quantas senhas eu tenho? Eu tenho senhas numeradas de 1 até 100. Então eu tenho 100 números. Primeiro detalhe, esse é meu espaço amostral. Só que a escolha dele, o que o autor quer? Agora a gente vai para o evento, limita isso. Ele quer que a senha sorteada seja um número de 1 a 20. Opa, já reduziu. Então o que eu estou tratando agora é do evento. Então eu tenho, vamos lá. Eu tenho como evento, olha lá, o que o autor quer, que é a numeração de 1 a 20, eu tenho 20 números, e eu preciso ter o espaço amostral, que é o total de possibilidades. Pronto, matei a questão. A probabilidade de ocorrência é o que o autor quer sobre o espaço. O que ele quer? Que saia um número de 1 a 20, 20 números. De um total de quantos números de senha? 100. Ou seja, a nossa resposta é 20 sobre 100. Alternativa C. O autor poderia simplificar isso? Poderia. Ele optou por não simplificar. Mas na matemática, qual era o correto? A gente deixar esse número irredutível. Então, como são números pares, eu posso simplesmente cancelar o zero e ficar 2 sobre 10 e simplificar por 2. Como resposta, 1/5. Né? Mas o autor optou por não simplificar, não tem problema. Mas a grande maioria será simplificado. Então a gente pegou um caso que não foi. Mas a maioria a gente vai deixar esse número irredutível. O que é ele ficar irredutível? Ele ficar numa possibilidade de que eu não consigo mais simplificar. Então qual seria essa? 1/5. Se eu dividir por 20 em cima, se eu dividir por 20 embaixo, eu vou ficar com 1/5. 1/5 de possibilidades. Essa seria a resposta mais correta, não que essa não esteja, né? Está, só faltou ficar mais irredutível. Então, questão 1, na nossa aula da teoria das probabilidades, alternativa correta, letra C. Vamos a mais uma outra questão. Questão 2. Bom, isso aparece muito, né? Tabela e gráfico vai vir muito na sua prova do Enem. Então, primeiro detalhe, interpretar. Primeiro você lê o texto, identifica o que o texto diz e a gente vai encontrar as possibilidades em numerais na tabela. Então vamos lá. Uma das principais causas de degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em 5 peixarias. Então, do que ele está tratando? Ele está tratando de 5 peixarias que têm uma certa temperatura para conservar o seu peixe fresco. Beleza. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 e 4 graus Celsius. Qual é a temperatura ideal? Entre 2 e 4 graus Celsius. Selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, a probabilidade dela vender peixe fresco na condição ideal é igual a... Bom, primeiro que a gente tem que fazer, traduzir o que está no nosso gráfico, né? Então eu tenho 5 peixarias, a primeira peixaria mantém os seus peixes a uma temperatura de 14 graus Celsius, olha lá. A peixaria 3, por exemplo, 10,5 graus Celsius, lembrando que o ideal é entre 2 e 4. Então, nenhuma dessas duas que eu disse estão na condição de ideal, né? Vamos lá. Voltei aqui com o gráfico para a gente poder analisar nele. Olha lá, como é que fica isso? Como a probabilidade de ocorrência é o que o autor quer, né? Que é a temperatura entre 2 e 4 graus. A gente só tem uma peixaria nessa condição, somente a peixaria 5, que a temperatura do peixe é de 2,3. Está entre 2 e 4, é a única. Nenhuma outra está
todas estão acima, exceto a peixaria 5. E o espaço é o total de possibilidades, que são 5 peixarias. Ou seja, qual é a resposta correta? Uma peixaria, a peixaria 5, de 5 possíveis. Olha lá, 1/5, ok? 1/5 está na resposta letra D. Então, questão 2 da nossa aula sobre teoria das probabilidades, a alternativa correta é a letra D. Notem que é simples. A questão é a gente traduzir, esse é o principal, interpretar o que o texto quer, e se eu tiver gráfico ou tabela, obrigatoriamente eu tenho que trazer isso para dentro da tabela, né? Então a interpretação é importantíssima. Sei quais são os elementos básicos, aplico a condição de interpretação de texto, mato a questão. Então não tem segredo, né? Questão de número 3. Uma loja acompanhou um número de compradores de 2 produtos, produto A e produto B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve o seguinte gráfico. Ele nos dá o gráfico, né? A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B, ou seja, serão sorteados 2 brindes, um para quem comprou o produto A e outro para quem comprou o produto B, ou seja, isso entra aqui dentro contagem. A gente viu nas aulas anteriores, né? Na aula 1, contagem, na aula 2, análise combinatória. Como são agrupamentos, eles podem estar dentro de uma questão de probabilidade. No nosso caso aqui, olha o princípio multiplicativo, E, ele vai sortear um para o A e outro para o B. Então eu tenho que ter a probabilidade de ocorrer A e, princípio multiplicativo, a probabilidade de ocorrer B. Então eu não tenho um evento aqui, eu tenho 2. Um para o produto A e outro para o B. Eu não tenho um espaço amostral, eu tenho 2. Um para quem comprou o produto A e outro para quem comprou o produto B. Note que evolui um pouquinho, né? Bom, o que ele quer? Qual a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro? Então, o que ele quer? Fevereiro do produto A e fevereiro do produto B. Pronto, fevereiro do total para o A, fevereiro do total para o B. Então, a gente tem que procurar isso dentro da tabela. Vamos lá. A tabelinha está aqui. O produto A é o mais escuro, ó, e o produto B seria o mais claro. Então, compraram A 10 em janeiro, 30 em fevereiro e 60 em março. Ou seja, quantos compraram o produto A? 100 pessoas. 10 mais 30 dá 40, 40 mais 60 vai dar 100. E o produto B, compraram ele 20 pessoas em janeiro, 20 pessoas em fevereiro, já são 40. E 80 pessoas em março. Então, quantos compraram o produto B? 120 pessoas, né? 20 mais 20 dá 40, 40 mais 80 vai dar 120. 100 pessoas compraram o produto A, 120 pessoas compraram o produto B. Espaço amostral de A, 100. Espaço amostral de B, 120. Qual era a pergunta mesmo? Quantos compraram em fevereiro? Ele vai sortear um e ele quer a probabilidade que o cara seja de fevereiro. Fevereiro A, 30, evento 1. Fevereiro B, 20, evento 2. Então, como vai ficar isso? Pessoal, olha lá. Para cada um deles, a gente vai ter que ter isso, ó. Produto A e produto B. Então, evento do produto A, evento do produto B. Espaço amostral do produto A, espaço amostral do produto B, princípio multiplicativo, né? Princípio fundamental de contagem. Nossa aula 1 dessa parte do Enem Gold. Vamos lá. Fevereiro A do total do produto A, fevereiro B do total de produto B. Olha como fica. Princípio multiplicativo, ó, 30 compraram A de 100 possíveis e 20 compraram B de 120 possíveis. Se a gente cancelar os zeros, fica 3 vezes 2, 6, e 10 vezes 12, 120. Aí eu simplifico isso por 6, lembra? Lembra que eu disse que hora ele vai simplificar, hora não? Nesse caso ele simplificou. Olha lá, ficou 6 sobre 120, eu simplifico 6 pelo próprio 6, dá 1, e eu simplifico 120 pelo próprio 6, vai dar 20. Então, 1/20. Essa alternativa que apresenta 1/20 está lá na alternativa A. Então, questão 3 da aula de probabilidade, alternativa correta, a letra A, 1/20.
Questão 4. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então, ele conta uma história, verídica, e aí ele passa a informação de um posto de saúde referente a toda a vacinação. Então, data de vacinação de 8 a 19 de março, quem que foi vacinado? Trabalhadores da saúde indígenas. Quantas pessoas foram vacinadas nesse posto de saúde? 42. De 22 de março a 2 de abril, quem que foi vacinado? Os portadores de doença crônica. Quantos foram até esse posto de saúde portadores de doença crônica? 22. E assim por diante, Então, qual é meu espaço amostral? É a soma de todos. Quantas pessoas foram vacinadas nesse posto durante esse período? Então, 42 mais 22 mais 56 mais 30 mais 50. Esse é o espaço. Qual vai ter que ser o evento? Ele vai perguntar algum público-alvo. Ou trabalhador de saúde ou indígena, ou doença crônica, ou então ele vai limitar essa informação. Então, antes da gente terminar, a gente já tem que ter isso em mente, O todo é o espaço amostral e o evento, como ele é uma limitação desse todo, ele vai ter que limitar isso aí. Ele vai escolher um grupo para poder ser analisado. Vamos lá. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica. Ele vai especificar. Então, o que o autor quer? Que a pessoa seja portadora de doença crônica. De onde? De um total de pessoas que foram vacinadas nesse posto de saúde. Então, é uma delas. Note que já mudou a forma de representar. Aqui ele já colocou percentual. Pode? Normal. Nós temos 3 formas de representar. A forma fracionária, foi o que deu nas questões anteriores. A forma decimal, quando eu divido a fração. E a forma percentual, quando eu divido e multiplico por 100. Aí eu passo para a forma percentual. Vamos lá. Ele quer portador de doença crônica, São 22. Esse é o meu evento, então. 22. De um total de quantos? De 200 pessoas, se a gente somar tudo. Ou seja, qual é a probabilidade de ocorrência? Ser portador de doença crônica é o meu evento, Do total, que são 200 pessoas. Ou seja, 22 sobre 200. Isso vai dar, simplificado por 2, 11 sobre 100. Se eu pegar 11 e dividir por 100, eu vou ter 0,11, que é a mesma coisa que 11%. Alternativa correta, letra C, 11%. Olha lá. Então, o nosso exercício relacionado à probabilidade. Primeiro detalhe, identifica o espaço, identifica o evento, identifica a probabilidade de acontecer, que é o total de elementos do evento dividido pelo espaço. Quando eu chego nesse cálculo, eu posso representá-lo de forma percentual, tá aqui. Se eu dividir, eu tenho a forma unitária, mas se eu pegar essa divisão, que deu 0,11, e multiplico por 100, eu obtenho a forma percentual, que foi a que ele optou por aqui. Como é uma questão que cai muito no Enem, friso isso desde o primeiro minuto dessa aula, Então pode cair de qualquer maneira, ou pode vir unitária, ou pode vir percentual, ou pode vir fracionária. Qualquer uma das 3 maneiras pode ocorrer. Então, questão 4 da nossa aula sobre teoria das probabilidades, alternativa correta, letra C, 11%. Queridos, espero ter ajudado. Nos encontramos numa próxima aula. Até mais. Valeu, moçada!